Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Everaldo, estamos aqui com vocês para aqueles que ainda não me conhecem, para a gente trabalhar um pouquinho a venda do consórcios. A gente tem aproveitar a oportunidade aqui com vocês rapidamente, né? Não é um treinamento rápido, a gravação não pode ser muito longa, mas a gente vai postar várias oportunidades, vários treinamentos para a gente ficar fera nessa questão de venda de consórcios. Nós vamos falar sobre a venda de consórcios Gazin, né? Nosso objetivo de desenvolver esse produto, esse serviço, a oportunidade do momento de mercado. Vamos trabalhar sobre essas questões hoje com vocês aqui, tá? O que nós vamos abordar? Conceitos básicos do consórcio, tipos de cartas disponíveis que temos, CBVA do consórcio, que é características, os benefícios, vantagens e atratividade do consórcio. Vamos trabalhar isso dentro de um modelo bem simples de adequação ao perfil do cliente. Bom, conceitos básicos do consórcio. O consórcio hoje ele é muito bem regulamentado, é o Banco Central que cuida dessa área. Isso dá muita segurança para o cliente, consumidor final, na hora de aquisição de uma carta. Desde 2008, essa regulamentação foi bem acertada, então isso dá uma condição melhor, até uma segurança e uma tranquilidade na hora que nós estamos vendendo. Nós vamos falar sobre um pouco de grupos, navegação, né? Contemplações. Existe vários tipos de contemplações. O cliente pode ser contemplado hoje pelo sorteio, pode ser contemplado hoje pelo lance fixo, pode ser contemplado pelo lance livre. Então são três tipos de contemplação, que são os três tipos de lance. Vamos falar sobre o seguro, sobre a sorte em dia, sobre o app do consórcio para clientes que podem baixar e acompanhar a sua carta. Vamos falar sobre a área de cliente, o 0800, suporte, direitos e obrigações do consórcio. Essa aqui é a tela da empresa, na venda de consórcios, é onde você vai trabalhar. Tem a área do lojista, onde você faz o seu acesso e trabalha. Hoje a gente tem o consórciogazin.com.br e temos também um outro que vamos também trabalhar, que é o consórciogazin.com.br/representante, que a gente entra no e-commerce do consórcio. A área do lojista, tem a área do cliente também na página. O cliente pode ligar no 0800 e ser assim, pedir um acesso, ele vai acompanhar, fazer todas as suas movimentações do seu consórcio dentro da página. A empresa tem os planos, né, que fica disponível. A sorte em dia é o direito que o cliente tem de concorrer a prêmios. Para participar da sorte em dia são necessárias duas coisas. Primeiro, o cliente tem que adquirir o seguro do consórcio, então o consórcio tem que ser segurado. Segundo, ele tem que estar pagando a parcela em dia. Com esses dois requisitos, ele concorre todos os meses a 2 sorteios de R$1.000, durante todo o tempo que ele ficar dentro do consórcio, até terminar o plano dele. Tem aqui um simulador de consórcio, valores de parcelas. Tipos de consórcio que nós temos hoje. Nós temos os consórcios de serviços, de moto, temos consórcio de eletro, temos o consórcio de automóvel e temos o consórcio de imóvel. O consórcio de serviço, ele tem umas características assim bem amplas, porque tudo aquilo que é uma prestação de serviço, que tem uma nota fiscal de prestação de serviço, serve como um consórcio, e se enquadra nesse consórcio. O eletromóveis, tudo que vende-se na loja de imóveis e eletro se enquadra. O de veículo também, que é muito conhecido. De veículo de moto já é um modelo antigo de consórcio, então assim, o movimento dele, a venda é muito grande. E nós temos também o consórcio de imóvel, que é uma oportunidade, principalmente nesse momento que nós estamos no mercado, né?
Vamos falar um pouquinho sobre o consórcio de veículo. No consórcio de veículo, nós temos planos que iniciam com 50 e 80 meses, isso falando de plano novo. Mas se o plano tiver, o consórcio estiver em andamento, pode pegar cartas com meses um pouco diferente disso. No consórcio de imóvel, a gente pode navegar num grupo. Se eu estou num grupo que tem carta de 20 a 40 mil, eu posso, de repente, fazer um consórcio de 20 mil e lá no meio do meu consórcio resolver trocar dentro daquele grupo para uma carta de 40 mil, posso fazer essa alteração. O inverso também posso. Se eu estou num grupo de 20 a 40 mil, que é o exemplo que nós demos, e eu fiz uma carta de 40 mil e fiquei meio apertado, mas não quero, lá no meio tive algum problema de salário, alguma coisa que venha a reduzir o meu potencial de compra, também posso não sair do grupo, mas trabalhar numa carta menor dentro daquele próprio grupo. Legal que o consórcio de veículo eu posso navegar ele, posso alternar. Ah, fiz um de veículo, mas agora eu quero pegar uma moto, quero pegar um barco. Veículo até 10 anos de uso. Isso é muito legal, muito produtivo. O veículo ele fica alienado, analisa apenas o titular, né, diferente de outros tipos de consórcio onde trabalha-se a família. Aqui a gente está falando do titular ou de quem estiver compondo a renda. O grupo começa com 20 mil e vai até 70 mil, as cartas. Não altera o valor das parcelas. O legal é que o consórcio de automóvel, a gente trabalha a carta de crédito na Magazine. Se eu trabalhar a carta de crédito, eu não faço alteração de valor de parcela. Por quê? Porque a gente não vai estar amarrando um veículo especificamente, alterando. Isso ajuda a gente a resolver a questão da primeira objeção do cliente, que é o medo de iniciar um consórcio hoje e a parcela for ficando muito cara. A moto também tem planos de 50 e 80 até 80 meses, também navega no grupo, alterna com carro e barco, tem até 5 anos de uso abaixo de 600 cilindradas e até 7 anos de uso acima de 600 cilindradas. Agora tem uma novidade, tá? Esses 7 anos aí agora a gente vai fazer até 8 anos também, tá? Isso vai ajudar bastante. Alienação do bem. Analisa apenas o titular também, né? Grupos com cotas de 5.400 a 18 mil. E não altera valor de parcelas. A moto é uma forma da gente fazer consórcio e guardar recurso com muita facilidade, porque nós falamos aí de parcelas muito baratas nos grupos aí de 5.450, muito tranquilo. O de serviços vai em planos até 36 meses. Posso navegar dentro do grupo também. Às vezes pego uma carta de 10 mil ou posso derrubar ela para 5, dependendo da minha necessidade dentro daquele grupo. Pode ser nota avulsa, o que facilita muito. Eu contratei um serviço de um pedreiro, que já estou acostumado a trabalhar com esse pedreiro faz 20 anos. Contratei o serviço dele, mas agora não consigo pagar com o meu consórcio porque ele não tem formalização nenhuma. Aceitamos nota avulsa. Ele vai na prefeitura, faz uma nota de prestação de serviço e ela é aceita. O de serviço ele não tem alienação, né? Tem essa característica. Por isso, se for acima de R$8.000 de saldo devedor, o cliente tem que ter um avalista. Mas quando o saldo devedor for abaixo de 8 mil, também uma novidade, né? Não precisa mais de avalista. Analisa também apenas o titular. Os grupos vão com cartas de 5 a 10 mil. Não altera valor de parcelas. E o de imóvel tem planos de até 170 meses, quando os planos são novos. Navega no grupo também. Posso fazer carta maiores e derrubar, ou posso fazer cartas menores depois alavancar dentro do próprio grupo. Posso fazer com termo aditivo. O que é o termo aditivo? É manter as parcelas iniciais e ficar com aquele saldo devedor para decisão do que fazer com aquele saldo devedor no ato
quando eu tiver for contemplado. Quando eu faço com termo aditivo, eu tenho 3 formas de acertar esse termo aditivo no ato da contemplação. A primeira forma é a hora que for contemplado, quitar aquele saldo que ficou para trás. A segunda forma é eu negociar para divisão nas parcelas futuras. E a terceira forma é eu tirar do valor da carta. Nós vamos ter depois um treinamento exclusivo sobre termo aditivo. Construção do imóvel e pronto. Eu posso trabalhar tanto para construção quanto para imóvel pronto. Esse faz alienação do bem. Esse analisa o titular e o cônjuge. Por quê? Porque a casa ela é um bem familiar, né? Então vale analisar os dois. Os grupos vão de 80 mil a 160 mil. Esse tem ajuste de parcela anual conforme a valorização da carta, porque nós asseguramos aos clientes que não foram contemplados a capacidade de pagamento. Por isso, exemplo, eu fiz uma carta hoje junto com um outro colega que fez também. Se ele foi contemplado no mês que vem e eu fui contemplado daqui 170 meses, eu tenho que garantir que eu vou ter o mesmo potencial de compra dele. Então, por isso, há um ajuste na carta. Se eu faço uma carta de 80 mil hoje, o ano que vem ela faz um reajuste, ela vai para 83, 84 e assim por diante até completar os 170 meses para dar a garantia de que não vai ter prejuízo quem ficar no final do grupo. Ou seja, foi contemplado daqui lá no final do grupo. Agora uma oportunidade, nós temos o Eletrofácil. Essa é uma grande oportunidade para o varejo. Planos de até 36 meses, navega no grupo, sem alienação, analisa apenas o titular, grupos de 3.500 a 10 mil reais, não altera o valor de parcelas e baixa o percentual de lance, o que dá uma possibilidade grande de antecipação da contemplação da carta. Isso é legal. E agora a novidade que nós temos, que pode dar lances embutidos mesmo no início da contratação, isso facilita bastante a vida de quem for comprar um eletro através do Eletrofácil. Para quem trabalha no varejo, tem comissão e recomissão, né? Porque ganha 2 vezes, ganha para vender a carta e depois ganha para vender o bem. Isso ajuda bastante até no volume de venda. Vamos falar um pouco sobre proposta de valor e oferta de serviços financeiros, do âmbito de cliente, né? Assim, o cliente, quando ele vai fazer uma aquisição, ele tem alguns ganhos, algumas dores e algumas tarefas a serem feitas. E nós temos que estar preparados para a tarefa dele, o nosso negócio atender, nosso produto ou serviço atender às tarefas do cliente. E nós temos também que ter analgésicos para as dores do cliente e o cliente tem que perceber ganhos. E nós temos que ter os geradores de ganhos. Então vamos falar sobre isso dentro do serviço financeiro, utilizando o consórcio como recurso. Quais são as tarefas do cliente quando ele vai fazer essa análise na obtenção de um serviço financeiro? Ele vai ter que escolher o modelo. O que é escolher o modelo? Eu posso fazer um consórcio, mas eu posso fazer um financiamento, eu posso fazer um empréstimo pessoal para fazer uma compra, enfim, são várias coisas. Então ele tem que escolher o modelo, isso é uma tarefa do cliente. Ele vai ter que definir uma rotina de pagamento, se vai estar dentro do orçamento dele, se não vai estar. Então isso vai também demandar um planejamento. E ele vai ter que se submeter a uma análise de crédito. Então, na busca de um produto financeiro, o cliente tem essas tarefas. Quais são as dores desse cliente? Altas taxas de juros. Nós temos essas dores. O cliente, quando ele vai na obtenção do serviço financeiro, ele pensa muito nisso. Muitos vão fazer conta.
quanto vai custar, se vai estar dentro, se eu não vou pagar muito caro. Outra dor do cliente, ele gostaria às vezes de comprar à vista um bem, mas ele não consegue guardar dinheiro. Então tem gente que às vezes vou comprar a prazo, porque se eu for guardar eu não vou conseguir guardar, né? Outra dor do cliente, ele vai estar em risco de inadimplência. Posso adquirir um bem e ficar inadimplente, porque o futuro é uma coisa assim que nós planejamos, mas às vezes foge um pouco daquilo que a gente planeja. Outra dor do cliente é a incapacidade de crédito. O cliente ele tem esse problema com capacidade. Às vezes ele quer um bem maior, mas infelizmente os juros come parte da parcela. Se as taxas de juros forem altas, come muita parte da parcela e o poder de aquisição do cliente às vezes fica pequeno. O que também é uma outra dor. Geralmente vou adquirir alguma coisa e os parcelamentos são curtos, então eu consigo um recurso menor do que eu gostaria de ter naquele momento. Quais são os ganhos que nós podemos oferecer ao cliente, né? Os analgésicos, os geradores. Vamos para os analgésicos. Das dores do cliente nós temos analgésico. Bom, para altas taxas de juros, comparando o consórcio com outras modalidades de serviços financeiros, a taxa mensal é só de administração e ela é baixíssima. Comparando com financiamentos, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, né? Parcelamento longo. Vamos falar de um consórcio de eletro. Num financiamento, o cliente consegue no máximo até 24 vezes no financiamento. Numa parcela de consórcio, ele pode fazer até 36, então a gente dá um analgésico para ele para a questão de parcelamento de curto prazo. Problema de risco de inadimplência. Antes de tirar o bem, o cliente não é um cliente inadimplente, ele tem direitos, ele está antecipando recursos. Então, nesse momento, enquanto ele não tirar esse bem, ele não é devedor. Isso reduz o risco de inadimplência do cliente. Outro analgésico consegue um bem de maior valor. Uma vez eu tendo uma taxa de administração apenas, não tendo taxas de juros, com o mesmo R$300 de parcela que eu iria conseguir um recurso menor, eu vou conseguir maior, porque a taxa de juros come menos, o meu valor presente é maior. Eu tenho esses analgésicos dentro do consórcio nessa escolha e decisão do cliente. Ganhos para o cliente. Ele vai ter baixos custos, maior facilidade de crédito, porque o consórcio na Gazin, a gente vai fazer análise de crédito só na hora da contemplação, então ele pode adquirir hoje, pode ir pagando. Na hora da análise de crédito, ele vai ter outros ganhos, porque se ele não for uma pessoa que esteja apto para conseguir o bem, ou seja, se ele tiver o crédito dele reprovado, mesmo assim ele não está perdendo aquilo. Ele pode vender aquela carta contemplada para outro cliente, ele pode esperar o final do grupo para ele adquirir aquele bem, ou ele pode antecipar nesse ato, porque daí, como ele já veio planejado, já pagou boa parte do seu bem, ele consegue de repente quitar e retirar aquele bem. Então ele tem essa maior facilidade de crédito. O outro ganho é um direito a adquirir, como a gente já falou, antes de tirar o bem, ele é um direito. E outro ganho que nós damos para o cliente, a disciplina para poupar. Já que ele tem dificuldade, ele está tendo a possibilidade de antecipar o seu bem pelo sorteio ou pelo lance, e ainda ele está com a disciplina. Ele consegue poupar dinheiro com isso. O que geram esses ganhos? São as características do nosso serviço, consórcio. Ele não tem juros, tem apenas taxa de administração. Ele analisa o crédito só na contemplação. Ele pode transferir, vender a carta, as parcelas são baixas. E se cancelar, ele ainda recebe o residual, o que dá segurança para o cliente. Né? O que é receber o residual? Eu paguei algumas parcelas lá dentro da minha plataforma. O cliente pode acompanhar
as suas parcelas, quanto que ele já amortizou, do que ele amortizou que foi taxa de administração. Então, daquele valor que ele pagou, ele não vai receber 100%, porque se ele cancelar esse contrato antes, ele tem uma multa, mas ele vai ter o valor residual para ele receber. Então, não existe uma perda nessas questões. E o cancelamento é a última das coisas que a gente gostaria que o cliente fizesse, né? Pode transferir uma carta, pode vender uma carta, e pode até ganhar dinheiro com isso. Aliás, tem gente que ganha dinheiro vendendo carta de consórcio contemplado, às vezes só faz isso. Então, essa é uma visão geral do que a gente pode agregar para o cliente. A sorte em dia, eu já falei, né? Já expliquei o que é. Todo mês, dois clientes, todos os meses os clientes são contemplados concorrendo a dois sorteios de R$1.000 para aqueles clientes que adquiriram o seguro e ao mesmo tempo estão pagando a parcela em dia. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui que nós falamos da possibilidade, porque às vezes alguém acha que pode vender ou não pode vender. Então nós vamos trazer aqui um vendedor que no mês de maio de 2019, antes de completar o mês, ele já tinha estourado a casa de 1 milhão de venda de consórcio. Vamos ver o que ele faz de diferente? Oi pessoal, eu sou o Gleison, popular Balinha, sou de Cacoal, na filial 57 Rondônia, sou apaixonado em venda de serviço. Vou te dar algumas dicas de ser campeão na venda de serviço. Vou dar a dica número 1, ter conhecimento. Para você ter conhecimento, para você vender tem que ter conhecimento, né? Então entra na academia de venda, tem a página do consórcio, liga no 0800, tá? Tem os folders do consórcio, mas uma coisa que eu aprendi muito mesmo foi lá ligando no 0800 do consórcio da Gazin. O nosso suporte é maravilhoso, aqui o pessoal está pronto e esperando vocês ligar para você tirar algumas dúvidas que vocês têm. Dica número 2, aquela sondagem, você tente saber a necessidade do cliente, o que você vai perguntar e o que você vai responder para o cliente também. Se você não ter conhecimento de que você vai perguntar para o cliente, como que você vai vender o consórcio? Então você tem de amar o que você vai fazer. Eu sempre falo, amo o que faço e faço o que amo. Pessoal, você tem que especular a vida do cliente. Que nem uma simulação, você está com o seu cliente lá. Ele pode pagar parcela de R$500. Não adianta você tentar forçar a parcela de 700. Então você tem de sempre ver o que fica bom para o seu cliente. A dica número 3 é oferecer. Oferecer 100%, porque você só vende se você oferecer. Boca calada não ganha dinheiro, pessoal. Ó, essa marca aqui ficou histórica. Eu preciso de mais gente que chegue igual a esses números. Pessoal, um jeito muito simples de você ter uma amizade boa com o cliente, só oferecendo a balinha. Isso aqui para mim é tudo, tá? É de jeito que começa comigo uma boa amizade. Então é um segredo meu, é o balinha. Esse é meu jeito Gazin de vender serviços. Bom, nós vimos aí a dica do nosso colega, é aquilo mesmo, conhecimento e a oferta e a confiança, né? A gente tem que ter esses 3 pilares aí, porque na venda de serviço não se compra serviço de quem a gente não confia. Então, vai uma dica, se você não vende muito serviço, você procura trabalhar essa questão aí também da confiança. Então, vai lá, conhecimento, são coisas que a gente precisa saber, a sondagem, a oferta e a confiança. Nós estaremos com novos vídeos, com novas oportunidades para vocês, para nós discorrermos aí nas vendas de consórcio. Nossos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre plataforma, como trabalhar a plataforma, ver cota, esses detalhes. E hoje, nesse vídeo, nós estamos parando por aqui. Sucesso e boas vendas!